Olá, bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês o meu relato do que aconteceu recentemente na minha vida, para que sirva de ajuda para vocês a como seguir em frente, basicamente. Eu tive dengue. Na verdade, hoje é o 8º dia da minha dengue, então eu consigo hoje gravar aqui para vocês. E infelizmente o episódio da semana passada não foi ao ar por conta da minha dengue, então eu não pude trazer para vocês. E eu jamais ia deixar vocês mais de uma semana sem episódio, então aqui estou eu. Eu ainda estou um pouco dengosa, sim, bem melhor, graças a Deus. Estou no estágio já final da minha dengue, mas com certeza estar tendo essa doença, né, afetou muito a minha vida em todos os ramos, físico, emocional, mental. Então, como tudo que eu faço do suco à limonada, eu venho aqui trazer o que eu aprendi em relação a essa dengue e como também eu vou lidar com ela para que eu saia dessas semanas, ainda assim sentindo que a minha vida faz sentido. Sinto que eu ressignifiquei algumas coisas nesse curto espaço de tempo, assim, e também trazer para vocês um pouco dessas reflexões também, né? Já que a gente vai conversar, já tava com saudade de vocês, eu sempre quero estar junto com vocês. E tem muitas coisas que a gente pensa quando a gente tá doente, né? Eu não sei vocês, mas provavelmente sim, quando vocês passam por alguma coisa que mexe com as estruturas físicas, né, no começo de vocês, de ter uma doença que, sei lá, te deixa muito mal, que foi o que aconteceu, parece que muda todo o seu repertório de vida, sabe? Mas uma das coisas que eu tava pensando e que me trouxe mais certeza ainda, né? Porque às vezes quando a gente entra em crises assim, a gente fica com muita dúvida sobre a vida, sobre as coisas. Mas uma coisa que eu tenho certeza é desse podcast, o quanto eu amo estar aqui com vocês, o quanto eu sinto saudade e falta na minha rotina de não ter esse espaço, tempo para conversar, trocar ideias e experiências. Então eu queria agradecer muito vocês, agradecer também a oportunidade de estar aqui. Isso foi uma das coisas que a dengue me trouxe como certeza de que realmente é algo que eu amo fazer. Então vamos lá, já introduzi bastante esse episódio. Eu sinto que a minha vida tá bem bagunçada, obviamente. E aí é nesse momento que você fala, bom, a vida não tá saindo como eu esperado. Então, o que que eu vou fazer a partir deste lugar? E eu gostaria que você analisasse. Não precisa necessariamente passar por uma dengue, e espero que não, sério, realmente. Eu nunca tinha tido, é uma coisa horrível, assim, fisicamente. Os primeiros dias eu pensei que eu não fosse sobreviver. Sei lá, eu senti que era muito ruim a dor, era muito amarga, sabe? Mas voltando ao foco, como eu me sinto agora, estando literalmente quase que acamada, digamos assim, muito em cama, né, por conta da falta de energia, cansa muito a dengue, então é uma sensação de impotência diante da vida. Então, o que que a gente faz, mesmo que você não esteja passando por um momento em que você está doente, e eu agradeço, espero que não tenha que passar por isso, mas mesmo assim com essa sensação de vida em que a vida não tá saindo como esperado. Talvez só parece que as coisas do nada tomaram um rumo diferente e você precisa se reorganizar. Eu me vejo assim. Principalmente mentalmente, assim, do que fisicamente. Tudo bem, minha casa realmente tá uma bagunça também, então várias etapas aí, mas vamos começar do começo. Eu acredito que a primeira coisa para você sentir que você pode recomeçar é literalmente esse aval de você para você mesmo. Porque eu sinto que muitas das vezes a gente se culpa e se cobra demais. Eu acho que é esse sentimento de que tá tudo bem recomeçar. Tá tudo bem você se ver num lugar de vulnerabilidade.
E que isso faz parte da vida. E que se você não se colocar nesse lugar de se ver assim, você não consegue seguir para os próximos passos que eu vou falar aqui. E também porque não dá pra você ser tão radical com você mesmo, assim, sabe? Independente que você não esteja como eu, mesmo que foi só você se auto-sabotando mesmo, ou a vida que deu uma rasteira emocional, eu não sei. Mas eu só sei que se você se tratar se autocobrando e se autoculpando, não vai ser um bom começo para você conseguir lidar melhor com a sua vida e seguir em frente. Então, é a primeira coisa que eu vejo que é necessário para que a gente consiga lidar melhor com a gente mesmo, entende? Que vai ser sempre a gente com a gente mesmo. Em todos os âmbitos, em todos os momentos, assim. Então, se a gente for para ter uma melhor relação também com a gente, né, que é algo que eu prezo muito, a gente tem que parar de se autocobrar, assim, num nível muito, muito grande. Eu vejo que ter passado por isso agora também me trouxe uma visão muito clara sobre o quanto eu levo a minha vida muito, muito a sério, tipo, sério, muito, muito. Então, se acontecem coisas que fogem do meu controle, que eu não sinto que eu tô dando o meu melhor, ou que eu me sinto perdida em relação ao meu trabalho, eu começo a achar que a minha vida não faz sentido. E eu acho que isso é um pouco pesado de se pensar, sabe? Eu quero que isso fique de alerta também pra vocês, que a gente não é uma coisa só, a gente não é nosso trabalho, a gente não é nossos relacionamentos, a gente não é nada que prende a gente a esse mundo material, entende? Nós somos a nossa essência, aquilo que a gente emana para os outros. Isso sim a gente tem que trabalhar sempre, a todo momento. E é por isso que eu também, com esse evento que aconteceu na minha vida, vou falar assim, me fez também ver que tá tudo bem, que a vida é assim, que tem altos e baixos, e que não tá nada perdido, que tá tudo bem, que é bom refletir também. Mas tudo isso pra dizer que esse é um outro ponto também. Além desse que eu falei de você lidar melhor com você, né, de não se autocobrar, de ser mais gentil, né, ter mais compaixão com você, eu acho que é analisar a área da sua vida que você mais se deixa abater. Porque pra mim é com certeza o profissional. Se o meu profissional não vai tão bem quanto eu gostaria, ou se eu tenho crises em relação ao meu profissional, com certeza isso impacta na minha vida ao redor, porque eu ainda não lido tão bem e eu preciso, estou aprendendo aqui com vocês. Eu vejo que é isso. Qual que é a área que você mais se sente assim, que te afeta, sabe? Seja o seu trabalho, seja os seus relacionamentos, ou sei lá, tipo, você fica mal se você vê que a sua casa não tá em ordem e isso te afeta mais do que tudo. Então são algumas coisas que você tem que analisar, qual a maneira que você pode lidar melhor com isso. Entender que nós não somos essas coisas. Eu não sou minha casa limpa ou minha casa suja, eu não sou meu trabalho bom ou não. Eu não sou nada do que é externo a mim. E eu acho que isso é importante para que a gente possa ficar um pouco mais em paz com o processo de entender quando a vida não sai, entre aspas, como esperado. Além de perceber isso, de não me autocobrar, de entender que tá tudo bem ser gentil comigo mesma e de que essa lição mesmo que eu também peguei agora com a dengue, de não levar a vida tão a sério, eu acho que isso já ajuda em 50% do processo. Porque se você, tipo, aprende a lidar melhor com as situações da vida, você consegue sair delas mais fácil, sem aquilo te doer tanto, sem aquilo ser tão decisivo no sentido ruim da coisa, sabe? Pra que não pese no sentido ruim, sabe? Tipo, ai meu Deus, e agora o que que eu faço da minha vida? E a gente tem que sempre pensar e respirar em relação aos pensamentos, porque a gente também não é nossos pensamentos, a gente não é nossos sentimentos. Nós somos a pessoa que analisa tudo isso. Eu espero que vocês passem da etapa de ser a pessoa que só vive aquele sentimento. A gente pode ser essa pessoa que vive o sentimento, mas a gente também é a pessoa que, depois que vive o sentimento, analisa o porquê tá sentindo aquilo. Porque senão a gente não consegue seguir em frente, a gente não consegue lidar com os sentimentos, né? Dar nome às coisas também é importante. E não ficar bitolada em que a vida é tão séria, sabe? De que se eu não conseguir desvendar minha vida antes dos 30, meu Deus, o que vai ser de mim, sabe? Uma coisa assim. E eu espero que faça sentido pra vocês também, sabe? Vocês têm tempo, vocês podem explorar a vida, assim, e não levar tão a sério as coisas
ruins vão passar pela gente, vai acontecer alguma coisa ruim ou outra, mas a maneira como a gente lida com elas e como a gente passa mesmo por elas é mais importante do que qualquer outra coisa. E eu espero que fique isso de lição pra vocês também. Enfim, depois de 50% do problema resolvido, depois de você entender que tá tudo bem, a gente recomeçar a entender que a vida pode trazer surpresas e que o que importa mais é como a gente lida com essas surpresas e como a gente reflete também em relação a elas, né? Porque é importante refletir sim, sabe, gente? É importante a gente olhar pro que a gente tava fazendo. Muitas vezes essas coisas acontecem justamente pra gente parar e olhar. Porque no natural nosso, talvez a gente não faria. Então, foi importante, tá sendo importante tudo isso. Eu sei que eu vou sair melhor. Então, é também olhar mais pra gente, ter tempo pra isso, né? Às vezes a gente. Eu falo muito de ser mais presente e intencional, e eu quero cada vez mais. E eu sinto que eu já melhorei muito assim. Mas às vezes a gente se pega no automático ainda, então às vezes a vida traz algumas coisas pra que a gente desacelere, digamos assim. E talvez esse episódio sirva exatamente pra isso, pra que você desacelere um pouco do que você tá vivendo, mesmo que você não esteja passando por uma crise física ou emocional, ou enfim, talvez sim, mas para que você possa olhar para isso como algo bom, sabe? Eu sei que eu pareço meio gratiluz para algumas pessoas, né? Meio tipo, ai meu Deus, olha ela vendo algo bom numa doença. Mas eu sei, eu sou como vocês, tá? Não sou tão assim, tipo, claro, eu sei que eu sou um pouco, confesso. No começo eu achei horrível, né? Tava sendo ruim, mas olha tanto de reflexão que isso me trouxe, sabe? Claro que eu preferia não ter passado por isso, mas se eu passei, o importante é as coisas boas que eu tirei disso. Então eu espero que você veja que você pode transformar as coisas ruins em coisas boas pra você. Nem tudo é 100% ruim. Na verdade, a maioria das coisas tem o lado bom e o lado ruim delas. E não é tão simples voltar assim, sabe? Eu sei o que é preciso ser feito e é por isso que eu vou também falar o que que eu vou fazer aqui pra vocês, pra me sentir melhor também, o que eu faço. Quando, sei lá, eu saio da rotina e eu sei que tem que voltar, então é meio que vai ser esse o processo. Mas um pouquinho diferente dessa vez, porque eu sinto que mexeu também com o lado mais emocional da coisa. Eu sei que foi uma doença física, mas é incrível como as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, pelo menos eu acho, sei lá, pra mim faz todo sentido. Porque eu sinto que agora eu sei algumas coisas que eu preciso ajustar na minha vida. Pra mim fazem sentido. Eu acho que quando você tem uma experiência de estar muito mal fisicamente, ele te traz mais clareza sobre a vida, sabe? Sobre o que que realmente importa pra você. Sério, isso foi tão forte pra mim que eu tô até eu já vinha fazendo isso, né? Agora eu tô fazendo mais ainda. Tô remodelando todo o meu guarda-roupa. Tipo, parece que eu falei, não, não sou mais a Tainá antiga. E tô, tipo, mudando cada vez mais. Tô com quase nenhum terço do que eu tinha do meu guarda-roupa, assim. Porque eu sinto que, nossa, não fazia sentido mais estar com algumas peças de roupas que eu usava, tipo, quando eu tinha 15, 16 anos, sabe? Hoje eu tenho 26 anos. Sim, por mais que sirvam, eu acho que não sou eu mais, não me representa. Enfim, fazendo um limpa de coisas materiais que não fazem sentido, eu acho que também isso daí poderia entrar num um dos passos. Você ter uma nova obsessão, sabe? Uma coisa que você gosta ou quer fazer na sua vida, que você, tipo, só tava enrolando. Porque eu tava enrolando, eu confesso, em relação ao meu guarda-roupa. Mas eu sinto que eu não quero mais enrolar, sabe? Quero participar mais também de grupos, em relação a grupos de atividades que eu gosto de fazer, por exemplo, eu quero começar a correr. Então, quero participar mais com amigas que querem correr ou, enfim, em algum lugar. Mas em relação a grupos assim, grupos de yoga, por exemplo, pilates, enfim, quero estar mais em sociedade em âmbitos que eu possa fazer isso. Quando eu fiquei doente, eu percebi mais isso. Ainda mais, né? Obviamente. Então, é uma coisa que eu quero cada vez mais estar conectada com pessoas pessoalmente, mesmo que virtualmente, como aqui com vocês. Então eu sinto que isso é algo muito importante pra mim. Ah, nem vou falar por passos, porque eu nem sei se vai fazer sentido por passos, mas coloque além do que eu falei sobre a gente aprender a lidar melhor, né, no âmbito mental, na parte prática da coisa, faça alguma coisa que você quer muito fazer e não fez até agora, sabe? Pra mim vai ser com certeza isso no meu guarda-roupa.
Eu vou tirar todas as roupas que eu não quero mais e deixar só as roupas que eu sei que eu quero vestir, que eu me sinto bem e que é a minha cara. E acho que também tem meio que tudo a ver sobre a Tainá nova, sabe? Aquela que ela quer se mostrar pro mundo agora. E, enfim, já quero fazer mudanças também no meu cabelo. E muitas coisas assim que não foi só por conta, né, do que aconteceu agora, mas acho que isso também trouxe mais um impacto do tipo vida nova, sabe? Se a vida não sai como esperado, você pode perceber que na verdade era só o seu momento de desaceleração e pausa para você perceber o que realmente é importante para você e o que faz sentido na sua vida de agora e que tá tudo bem ser algo diferente do que antes era, sabe? Então, vale lembrar vocês disso também. Mas na prática, fora essa parte aí toda entusiasmática que do nada eu resolvi contar pra vocês, mas é também de você voltar à rotina mesmo. E isso envolve você voltar com seus hábitos, aquilo que você gosta e precisa fazer no seu dia a dia. E também veio muito uma questão de ressignificação pra mim da apreciação. É algo que eu venho muito fazendo, né? Buscando cada vez mais fazer. Mas da gente apreciar o nosso dia a dia e ver valor no que a gente faz pela gente. Porque quando a gente tá doente e não consegue se movimentar, a gente percebe o quão bom é isso pra gente, né? O quão é satisfatório a gente poder ter essa possibilidade da gente poder ir na academia, correr, sabe? Só se alongar, sabe? Só não se sentir cansado o tempo todo, que é algo que eu tava sentindo muito esses dias. E poder fazer sua própria comida e cuidar da sua casa e conversar com as pessoas com quem você ama. Então, são coisas que a gente passa às vezes despercebido no nosso dia a dia, que é algo que a gente deveria valorizar mais, sabe? Apreciar mais o dia a dia, porque é isso que a gente vive a maioria dos dias. Não é tipo algo esporádico, assim, viver todos os dias. Não, a gente vive, né? Então, a gente tem que apreciar mais esses momentos de dia a dia e não, tipo, só esperar, tipo, ai, nossa, vou em tal lugar e aí sim vou me sentir bem com a minha vida e apreciar esse momento, sabe? Às vezes a gente só dá valor, muitas das vezes em momentos normais, quando a gente não consegue viver esse normal, né? Como eu tava, tipo, por exemplo, doente, eu não conseguia e treinar, não conseguia, às vezes, nos primeiros dias nem comer direito. Olha isso, como a gente agora, né? Eu falo por mim, dá muito mais valor. Não que eu não, como eu falei, não dava, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de apreciar, sabe? Eu gosto de perceber o quão grato eu sou e feliz pela vida que eu já tenho e as coisas que eu posso fazer. Então é um exercício que a gente tem cada vez mais trabalhar, como se fosse um músculo. E voltar à rotina, né? Voltar à rotina pode ser aos poucos, principalmente para você que teve também algo parecido comigo, como uma questão física ou talvez uma questão emocional muito forte mesmo, tipo fundo do poço, sabe? Então é uma questão de ir voltando aos poucos e eu acho que é importante voltar para que a gente meio que torne ao senso, sabe? Eu sou uma pessoa que tem um planner, então eu gosto de anotar os meus afazeres, assim, não todos, mas eu gosto de anotar, tipo, coisas básicas que eu faço todos os dias. Então seria um passo a mais, né, para quem gosta de se planejar e se mantém mais organizado, e para quem não faz, eu acho que pelo menos algum norte assim de coisas que você gostaria de fazer no dia seguinte, eu acho interessante para que a gente consiga retomar ou pelo menos sentir que tá retomando o controle da própria vida. Porque, entre aspas, né, gente, a gente controla o que a gente pode controlar. E olhe lá, sabe? Cada vez mais eu percebo isso. Mas a gente pode e deve fazer nossa parte. Já aproveitando, já segue Dona de Si aqui e também no YouTube, Dona de Si Podcast, e avalie o podcast com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece. Isso ajuda muito, muito ao podcast ter mais reconhecimento e chegar em mais e mais pessoas. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais ou no seu WhatsApp com as pessoas que você acha que merece ouvir essa mensagem. E também todo o podcast, né, vem cheio de mensagens muito importantes e reveladoras para o seu desenvolvimento pessoal e também para a gente refletir sobre a vida, para a gente melhorar como pessoa. Então, por favor, compartilhe, isso ajuda muito ao podcast a chegar em mais pessoas, como eu disse, e também a subir aqui nas paradas do Spotify, que é um sonho muito grande aqui meu, e espero que seja um sonho seu também, da nossa comunidade, que a gente distribua cada vez mais a palavra do Dona de Si por aí. Mas enfim, voltando a falar sobre a parte prática, eu sinto que é isso, voltar à rotina aos poucos, fazer os seus afazeres imprescindíveis que você já faz no seu dia a dia, voltando
aos poucos a órbita e voltando aos poucos essa reconexão com você mesma e com o mundo, mas principalmente essa semana, essas primeiras semanas assim. Eu digo pelo menos essa primeira semana que você tipo sente que não, eu preciso voltar à órbita, foque em coisas que são importantes pra você e que envolvam você mesma, assim. Eu não recomendo marcar nada com ninguém, assim, tipo, vou sair num café, a não ser que você precise desse momento de conversar com alguém. Mas eu sinto que é mais, tipo, uma rotina de você fazer as coisas que são importantes pra você, você cuidar do seu corpo, da sua saúde física, mental. Nesse momento, eu acho que é importante a gente lidar com a gente mesmo. E aí sim, nas próximas semanas dá pra você marcar um café com uma amiga, dá pra você realmente voltar à sociedade por completo, digamos assim, pra você sentir que tá tudo bem, sabe? Você voltar aos poucos, mas que você tá voltando, então essa questão da organização, essa questão de voltar é importante começar por algum ponto. E pra mim a rotina é das coisas mais imprescindíveis, porque senão você fica emplastada quieto, meio tipo aceitando algo que aconteceu com você e não toma iniciativas pra voltar ao seu natural e aí vira uma bola de neve, entendeu? E é isso que a gente não quer. Não é porque a vida não sai como o nosso esperado ou acontece coisas ruins que a gente tem que ficar lá, sabe? Só olhando a vida passar e triste com o que aconteceu, porque não vai adiantar ficar triste pelo leite derramado, né? Já diria a nossa bisavó que isso daí, esse ditado já é mais velho que todos os velhos do planeta. Então, assim, é voltar à rotina aos poucos, é fazer, como eu disse, alguma coisa que te dê entusiasmo pra esse novo ciclo, assim, porque eu sinto que quando acontece algumas coisas assim meio marcantes pra gente, são coisas pra que a gente olhe as coisas antigas, os padrões antigos que não estavam funcionando mais e que a gente ressignifique. Eu acho que o nosso corpo sempre manda mensagens pra gente e é importante a gente olhar pra tudo isso. Outra coisa que eu vejo muito também, que é uma coisa que eu pensei, não só por estar parada, mas também com certeza, é que a gente não explora novas experiências, que é uma coisa que eu quero quebrar muito na minha vida, sabe? Ir por um outro caminho que eu nunca fui. Poder conhecer novas pessoas, poder estar em grupos diferentes, poder ter um novo armário, sabe? Você é outra pessoa, como assim você vai continuar com o mesmo guarda-roupa? Tipo, não existe isso. E se desapegar mesmo do velho, desapegar das velhas sensações e realmente ver uma realidade diferente, assim. E pra isso é preciso, sabe, esse desapego e essa sensação que tá tudo bem, começar de novo, entre aspas. Eu sei que a gente não tá começando do zero, tá, gente? E às vezes o recomeço é uma coisa muito mais interna, muito mais de emocional, de coração. Então, vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá? Não é que eu vou recomeçar minha vida do zero, assim. Até porque tem muitas coisas incríveis que eu sei que eu não preciso recomeçar nada. Então, é mais uma ressignificação do que precisa ser deixado pra trás, assim, de fato. Pra você poder explodir a sua nova essência, digamos assim. Acho que essência, assim, a gente tem uma essência muito única e muito contínua, digamos assim. Sempre quando eu percebo sendo autêntica, eu lembro muito da Tainã, quando eu era mais nova. Então eu sei que tem coisas da nossa essência que são muito nossas, eternas, assim. Mas eu sei que a gente muda com o tempo, sim. Hoje eu consigo ver claramente isso. A gente muda a nossa maneira de ser, de pensar, de agir. E que bom, né? Porque eu sinto que tem coisas que a gente tem que aprender com a vida mesmo. A gente precisa aprender a ser mais maduro também. Eu sinto que nesses 20 e tantos anos, assim, que a minha amiga disse que agora a gente não tá mais nos 20 e poucos, que passou dos 25 é 20 e tantos. Aí eu falei, eu vou assumir. Eu acho que eu também é uma coisa muito nova, mas eu sei que eu preciso assumir que eu tô envelhecendo, assim. Claro que eu tô nova, tá, gente? Calma aí. Mas assumir pra mim mesma que eu tô vivendo coisas diferentes e que eu tô em outra fase da minha vida é importante também pra que eu possa entender que eu nunca vivi essa parte da minha vida. Então, se eu nunca vivi essa parte da minha vida, eu posso criar o que eu quiser, né? Isso me deixa entusiasmada, isso me deixa feliz, sabe? E pode parecer, tipo, meio tipo, meu Deus, ela tá doente mesmo? Mas realmente eu tô bem melhor, sabe? Só que pra mim essa dengue só me trouxe a confirmação de que eu tô feliz com a minha vida, entusiasmada pelo aquilo que eu vou viver, que eu quero viver da melhor forma, sem medo, sem
sem nada que me apegue a algo que não é importante para o meu espírito. E eu quero ser cada vez mais amor, ser uma pessoa mais empática, mais feliz em essência, assim, também mais comprometida com os meus princípios. E eu sinto que eu venho fazendo isso. Meio que eu tô trazendo passos de como continuar sendo essencialmente eu. Claro que você, né, no caso da sua rotina, da sua vida, mas para que a gente consiga continuar com a nossa essência e não se limitar também. E não se deixar abater também. Não se deixar levar pela vida quando ela não é o nosso ideal esperado, assim, sabe? Porque a vida, eu sinto que tem um pouco de caixinha de surpresas, assim. Você nunca sabe exatamente onde aquilo vai dar, mas se você se sente bem fazendo aquilo, se você sente que tá sendo bom pra você, que você tá cuidando de você, então você pode ter certeza que é o caminho certo. É mais essa clareza de que o caminho é assim mesmo, mas que você tá no caminho certo, sabe? Uma coisa assim. Ter que ter parado assim foi importante pra mim para que eu pudesse enxergar aquilo que na normalidade eu talvez não tava querendo enxergar ou não queria refletir sobre. E aí quando aconteceu tudo isso eu tive que. Então, talvez nesse exato momento você tá passando por isso também ou não também, melhor ainda. Mas se você tiver, eu acho que são momentos de catarse muito importantes para que a gente retome o que é necessário, para que a gente modifique coisas que são importantes, para que a gente transcenda essa fase, assim, eu sinto também que eu tô realmente em outra fase da minha vida, então eu não quero mais viver com alguns sentimentos que eu vivia há alguns anos atrás em relação a algumas coisas da minha vida. E eu sinto que tudo isso foi importante para mim agora. E não me abater, sabe? Não me limitar diante das circunstâncias da vida, sabe? Porque sempre vai acontecer coisas que vão ultrapassar o nosso poder de controle da nossa própria vida. Então é saber lidar melhor com isso e como eu disse, né? Eu sei que foi um pouco genérica, mas é voltar à rotina aos poucos mesmo. É você ver coisas que te empolguem também pra voltar com mais gás, assim. Como eu falei, né, do guarda-roupa, pode ser alguma coisa específica pra você, sei lá, ler um livro novo, ver uma série diferente ou se inscrever numa aula que você tava afim, mas nunca foi. Sei lá, mudar o visual. Não sei, gente. Coisas que eu também tô pensando em fazer, meio que tudo isso ao mesmo tempo. Sei lá, nunca se sabe o que você vai fazer diante de uma crise, mas acho que a melhor coisa depois de viver a crise é ver coisas boas pra você aprender com ela, sabe? Coisas que você pode tirar de bom. Inclusive como um episódio como esse. Eu espero que tenha ajudado você, que tenha agregado na sua vida. E deixo aqui também as minhas redes sociais. Tô no Instagram, @TaiBrandR. Também tô no meu canal de vlogs, @TaiBrandR também. Tainan Brandão é o nome do canal. E também tô no YouTube com o Dona de Si, @Dona de Si Podcast. Você acha e encontra sim. Vou postar pra vocês lá todos os episódios também, então vai ser algo que vai agregar muito também na vida de quem acessar o YouTube. Então recomendo que vocês já vão lá, já segue, por favor, o podcast lá no YouTube. E como eu disse também, não esquece de seguir aqui. Agradeço muito mesmo a audiência, agradeço que vocês estejam cada vez mais curtindo o podcast e acessando e surgindo mais gente, né, gente? Cada vez mais o Dona de Si tá ganhando destaque. E também dizer pra vocês que no YouTube lá eu tô muito feliz e grata por tá podendo abrir também o espaço do Dona de Si no YouTube para que chegue mesmo em mais pessoas, que seja mais acessível. E fico muito feliz também de estar repercutindo da forma como está. Enfim, pessoas maravilhosas, incríveis. Vamos para o ponto baixo e ponto alto da semana para a gente finalizar esse episódio com chave de ouro. O ponto baixo da minha semana, gente, com certeza é a dengue, né? Não tem nem o que dizer, realmente. Foi tão ponto baixo que semana passada eu não consegui nem gravar por conta disso, então realmente continua sendo ponto baixo. Mas a gente vai superar, né? Estamos vivos, então é o que importa. E o ponto alto da minha semana foi que, gente, o meu lado burguesa safada agradece. Patrocinada por pais, obrigada. Obrigada, pais. Porque agora minha casa tá com ar-condicionado, gente. Sim, eu ganhei um ar-condicionado. Olha que burguesa safada.
Muito feliz. Eu ganhei um ar-condicionado, tava reclamando do calor pra vocês, né? Então, nossa senhora, tava muito calor. Ainda tá calor, só que agora eu tenho o aval de dizer que sou chique e que tem ar-condicionado dentro da minha casa. Instalaram ontem o ar-condicionado aqui, então já estou toda feliz, usando mesmo. A minha conta de luz que lute. Ai, ai, sinceramente, mas assim, amei, ponto altíssimo da minha semana. Agora minha casa está toda gelada com ar-condicionado. Enfim, lindos, estarei aqui novamente às quintas-feiras e até a próxima conversa, tá bom?